Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado em honra ao primeiro Yortzeit da senhora Leia Skitchinevsky. O estudo de hoje, o estudo 170, fala sobre a proibição de não deixar sobrar carne do Korban Todá até a manhã seguinte. Só um detalhe, a tradução desta mitzvah, não sei porque saiu totalmente errada, teve algum erro de diagramação, ela não está claro, tem frases incompletas, então vamos tentar explicar essa mitzvah bastante bem por fora do livro, porque dentro do livro está quase impossível de compreendê-la. Tem alguns detalhes que tem que esclarecer nessa mitzvah. Vamos começar explicando o que é o Korban Todá. Korban Todá é um sacrifício de agradecimento. O sacrifício de agradecimento, a pessoa fazia uma promessa, que ele sentia que ele passou por uma situação que ele tinha que agradecer a Deus, então ele tinha a obrigação, ele fazia uma promessa de trazer um Korban Todá. Não é a Torá não impõe esse Korban, era algo que vinha da pessoa quando ele sentia que ele tinha que trazer esse Korban, esse sacrifício de agradecimento. Tem um salmo, Salmo 107, que nesse salmo a gente encontra 4 situações de perigo que as pessoas podiam passar. E nessas 4 situações de perigo, as pessoas depois, nessas 4 situações do salmo, fala que a pessoa agradece ou deve agradecer a Deus. Então, de uma certa forma, nessas 4 situações eram quando as pessoas traziam um Korban Todá, mas não precisava ser especificamente uma daquelas 4 situações, podia ser qualquer outra situação, qualquer outra circunstância que a pessoa sentisse que ela deve agradecer a Deus, que ela fizesse um juramento ou uma promessa que ela vai trazer um sacrifício Todá, um sacrifício de agradecimento a Deus, e ela podia trazer. As 4 situações citadas no Salmo são uma pessoa que atravessou um deserto, uma pessoa que esteve presa, uma pessoa que esteve doente e se curou, ou uma pessoa que atravessou o oceano. Então são 4 situações de que a pessoa estava em perigo de vida, e daí quando ele sai dessa situação, ele traz um korban, um sacrifício de agradecimento a Deus. Hoje em dia nós fazemos não temos sacrifícios, mas temos uma brachá especial que fazemos ao lado do livro da Torá, quando a gente passa por circunstâncias ou situações semelhantes. O mais conhecido é quando alguém faz uma viagem de avião, no caso que ele atravessa o oceano, ele passa de um continente para o outro, então se faz uma brachá de Agomel, se faz ao lado do Sefer Torá, Agomel Chayavim Tovot, a gente agradece a Deus que ele faz bondades com suas criaturas. Então essa brachá, ela tem uma certa forma, ela se baseia, corresponde a esse Korban, o Korban Todá, que era feito na época do templo. Esse Korban Todá, ele tem um prazo até quando podemos comê-lo. Todos os Korbanot têm um prazo até quando se pode comer da carne deles. O Korban Todá também tem um prazo. O prazo do Korban Todá era até o final da noite seguinte ao Korban. O Korban era feito durante o dia, então podia se comer da carne naquele dia no qual foi feito o sacrifício e na noite que seguia, mas não podia deixar nada sobrar para o dia seguinte ao sacrifício. Então a proibição 120 é a proibição de deixar sobrar a carne do Korban Todá além do prazo estabelecido pela Torá. E o Maimonides já cita aqui, a proibição não é apenas no Korban Todá, apesar que está escrito claramente só no Korban Todá, a proibição não é apenas para o Korban Todá, a proibição é para todos os Korbanot, todos os sacrifícios. Não devemos deixar a sua carne sobrar além do prazo pré-estabelecido pela Torá, até o qual devemos comer o Korban. Ele fala que essa proibição ela está justaposta a uma mitzvah tassé. Na verdade, ela se desencadeia numa mitzvah, está sendo uma mitzvah positiva. Qual é a mitzvah? É caso não conseguimos comer toda a carne, sobrou carne, apesar que não devemos deixar isso acontecer, mas se sobrou carne até o dia seguinte, além do prazo estabelecido pela Torá, então tem uma mitzvah que é a de queimar o que sobrou. E essa é uma mitzvah à parte, uma mitzvah positiva, a mitzvah 91. E ele falou aqui como explicamos ao tratar no mandamento 91, falando que já explicou. Na realidade, o Maimonides, quando escreveu o livro dele, ele escreveu primeiro todas as mitzvot positivas e depois todas as proibições. Agora, no nosso estudo diário, como nós estamos estudando por assunto, então ele mescla, ele não coloca
primeiro todas as positivas e depois todas as negativas. As mitzvot, elas estão mescladas, elas estão misturadas. Em alguns dias a gente tem algumas proibições junto com alguns mandamentos. Isso daqui por causa que ele está indo por assunto. E justamente a mitzvah 91, o mandamento 91, vai ser estudado daqui a alguns dias no estudo 173. Então, por isso que ele fala que, como explicamos, ele fala que no passado a gente já explicou na mitzvah 91, porque no Maimônides original, antes dessa reordenação, a mitzvah positiva 91, ela estava antes da proibitiva 120. Mas o nosso estudo ela vai chegar daqui a alguns dias, quando vamos estudar sobre a mitzvah positiva 91, que é a mitzvah de queimar o sacrifício, o que sobrou. Mas o estudo de hoje, a mitzvah de hoje, a proibição 120, é a proibição de deixar sobrar carne além do prazo pré-estabelecido pela Torá até o final de qual devemos comer o korban.